que é o nome do senhor? Oi? Não entendi por causa da batida. Valmor. Valmor? É. O senhor é pescador também ou o senhor é só carpinteiro? Não, pescador. E hoje nós estamos ali, aí acordei cedo ouvindo o pica-pau. Eu e a Beth, nós estávamos lá no carrinho, aí chegou o Júnior. Sabe, galera, até eu acho que eu vou tentar encontrar e deixar aqui. A gente é capaz, com as próprias mãos, de construir um sonho. Tem que ter um pouco de habilidade, mas tem que ter muito mais vontade de querer construir o sonho, de querer fazer e querer aprender. Então, fica com essa mensagem, não minha, deles, aqueles que fazem com as próprias mãos, com as ferramentas que possuem. Bom dia, frutos da estrada, vem com a gente. Existem caminhos que nos levam a destinos, mas existem caminhos que atravessam séculos, marcando a história de quem passa por ele. Antes das estradas e dos motores, eram os povos indígenas que conheciam cada rio, cada baía e cada trilha desta região. Depois vieram os navegadores, colonizadores e tropeiros, deixando marcas que ajudaram a construir o Paraná. Hoje percorremos parte desse mesmo caminho, não para rever o passado, mas para compreender o legado que ele nos deixou. Hoje nós estamos em Antonina, indo para Guaraqueçaba. Aqui não guarda apenas uma das maiores riquezas do Brasil, a Mata Atlântica. Guarda também a importante história do local. Bom dia, galera. A casinha ali atrás. Levantei, mesmo com preguiça. Aí falei assim, vou lá fora, vou ver o sol nascer porque já tá amanhecendo. É, galera, já é isso aí. Olha o sol nascendo, vou mostrar pra vocês. O sol se põe lá. Então deduzo eu que o sol era pra estar nascendo lá, né? Mas essa é a vida do viajante. Nem tudo são flores. Mas mesmo que não são flores, a gente aproveita o dia, não é? Nem sempre a gente consegue pegar um dia de amanhecer como a gente esperava. Mas não significa que nosso dia não será maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês o nosso dia de uma maneira com sol ou de uma maneira sem sol. Só esperamos que não chova, porque aí dificulta bastante a gente passear. Então amanheceu, porque o dia é seu. Talvez seja justamente nas primeiras horas do dia que conseguimos compreender por que tantas pessoas escolheram permanecer aqui. Antes mesmo da cidade despertar completamente, a Baía de Antonina revela aquilo que sempre ofereceu aos que por ela passaram: abrigo, alimento, caminhos e esperança. Muito antes de existirem ruas, portos ou igrejas, eram os povos indígenas que conheciam estas águas e faziam delas parte da própria história. Ontem à noite, eu e a Beth, nós estávamos lá no carrinho, aí chegou o Júnior, e aí nós começamos a conversar. Se eu não me engano, a esposa dele é a Ana, e ele contou a história dele, porque ele viu nossa casinha, e a gente começou a conversar sobre as histórias da vida, e aí ele pegou e falou que ele e a esposa construíram um veleiro
na casa deles, no interior, não foi na praia, nada disso, galera, no interior. E aí de caminhão eles saíram e foram para Itajaí, portar o barco e viver dentro do barco. E aí começou a história deles de viagem, muito interessante. Júnior e Ana nunca haviam construído um barco. Mesmo assim, decidiram transformar seus sonhos em realidade. Ela presenteou o marido com um projeto de veleiro. Eles aprenderam trabalhando, construíram praticamente com as próprias mãos. Depois, decidiram viver dentro do veleiro aportado no pier. Mudou o caminho, mas não mudou o desejo de descobrir novos horizontes. Logo ali, à nossa frente, encontramos outra história. Diferente, mas igualmente inspiradora. Aí acordei cedo ouvindo o pica-pau. Aí olha só, galera, como é gostoso isso. Nós estamos aqui visitando e aí a gente encontra pescadores, encontra histórias de vida e eles reformam seus próprios barcos. E aqui eles estão reformando. Já fizeram a parte de baixo do casco. Tá vendo? E assim eles vão fazendo aos pouquinhos e vai chegando assim, ó, nesse estágio. Sabe, galera, quando a gente tenta mandar as mensagens que a gente é capaz, com as próprias mãos, de construir um sonho, é isso. Tem que ter um pouco de habilidade, mas tem que ter muito mais vontade de querer construir o sonho, de querer fazer e querer aprender. Então, fica com essa mensagem, não minha, deles, aqueles que fazem com as próprias mãos, com as ferramentas que possuem. O Sr. Valmor passou a vida pescando nessas águas. Hoje, aposentado, reforma o seu barco de pesca. Não apenas por necessidade da embarcação, mas porque alguns trabalhos deixam de ser profissão, tornam-se parte da própria identidade. Nós desbravamos estradas, Júnior e Ana escolheram o mar. O Sr. Valmor continua navegando pelos caminhos da experiência. Viajar também exige equilíbrio. Enquanto os olhos descobrem novas paisagens, alimentando nosso coração, o corpo precisa acompanhar o mesmo ritmo. Caminhar, alongar-se e cuidar da saúde fazem parte da nossa rotina. Afinal, queremos continuar percorrendo muitos caminhos. Da ponta da pita, conseguimos compreender a dimensão desta baía. Foi por elas que partiram embarcações carregadas de erva mate. E é por elas que Antonina continua ligada ao restante do litoral. A Bahia nunca deixou de ser o caminho. Com o crescimento do Paraná, um novo caminho passou a unir o litoral ao Planalto. A estrada de ferro Paranaguá-Curitiba aproximou cidades, pessoas e riquezas. Antonina passou a integrar essa grande rede de transporte. Ao mesmo tempo, seu porto consolidava a cidade como uma importante ligação entre o interior e o mar. Hoje, ele continua ativo, não movimenta mais a erva mate como antigamente, mas segue contribuindo para a economia paranaense.
guarda sua história em cada rua, em cada casarão e em cada construção voltada para a Bahia. No alto da cidade, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar acompanha essa paisagem há mais de 3 séculos. Antes mesmo de Antonina prosperar como porto, ela já era um ponto de encontro para moradores, navegadores e viajantes que encontravam aqui um lugar de fé e acolhimento. Descendo pelas ruas do centro histórico, percebemos como o desenvolvimento da cidade esteve ligado ao mar. O antigo armazém Macedo nos lembra a época em que a erva mate produzida no interior do Paraná era armazenada ali antes de seguir viagem pelos navios que partiam da Bahia, levando a riqueza da região para o Brasil e para o exterior. Poucos metros adiante, o Trapiche continua avançando sobre as águas, agora recebendo visitantes e embarcações de passeio, mas durante muito tempo foi também um importante ponto de embarque, quando o mar era a principal estrada entre as cidades do litoral. E embora o tempo tenha transformado Antonina, sua vocação portuária permanece viva. O porto continua em atividade, agora integrado ao Complexo Portuário do Paraná, mostrando que a cidade preserva sua história sem deixar de olhar para o futuro. Antonina não preserva apenas construções antigas, preserva a memória de um tempo em que a fé, o trabalho e o mar moldaram a história de todo o litoral paranaense. Antonina nos mostrou que a história não permanece apenas nos livros, ela continua viva nas pessoas, nos pescadores, nos navegadores, nos moradores e em quem chega, e também em quem parte. Talvez seja por isso que algumas cidades nos emocionem tanto, porque elas não contam apenas o que aconteceu, elas nos ajudam a compreender quem somos. Toda cidade teve início sua construção ao redor da igreja. Assim como esta, a cidade conta sua própria história, com suas construções, o coreto e a igreja. Se essa história também despertou sua curiosidade, conte para nós qual o lugar de Antonina que mais chamou a sua atenção. E no próximo episódio, vamos seguir viagem por um dos lugares mais preservados do litoral brasileiro, Guaraqueçaba. A gente sempre acaba fazendo trilhas na época de frio, porque a gente vai para cachoeira, procura outros lugares. E no verão a gente acaba pegando uma praia, alguma coisa do tipo. Que coisa mais linda, galera. Aqui não escorrega não, vida, pode vir. Que, nossa. Agora dá pra ver as casinhas. É, gostei desse cantinho. Uma região onde a Mata Atlântica, a cultura caiçara e a história continuam caminhando juntas. Amanheceu E o dia é seu.